Olá, seja muito bem-vindo a este terceiro e último bloco do programa Cheque Mate, que tem o prazer de receber aqui a vereadora em Natal pelo PT, Natália Bonavides. Natália, a gente estava falando no encerramento do último bloco sobre a sua avaliação do Executivo Municipal. E uma das questões que você esteve atuante na Câmara foi em relação à votação para a utilização pela Prefeitura do Fundo Previdenciário Municipal. Isso. Poderia fazer um rápido resumo de como está a situação? Essa foi uma das questões que envolveu os direitos dos servidores públicos, né, que a gente debateu na Câmara esse semestre. O que aconteceu? O prefeito fez um projeto de lei para utilizar mais de 200 milhões de um dos fundos do Natal Prev. Natal Prev é o Instituto da Previdência do município de Natal, então é o instituto que gera as aposentadorias de todos os servidores municipais. Quando a gente soube que esse projeto ia ser votado, a gente começou a investigar a situação desses fundos e acabamos descobrindo que já existia um rombo de 80 milhões nesses fundos. Então, como é que a gente ia fazer um empréstimo de uma coisa que já estava com um rombo, né? E aí, eu estava, até no último bloco eu mencionei como eu tenho tido dificuldade de conseguir informações mínimas e básicas da Prefeitura. Esse foi um dos episódios mais graves, né? Porque eu pedi as informações, me foi dito que não ia ser dada e a gente simplesmente estava votando ali um empréstimo sem saber a situação financeira do credor, né? E isso não teve problema para a bancada do governo, né? Não tinha problema a gente atropelar tudo, não fazer nenhum debate e aprovar esse projeto de lei sem ter a noção da situação real desses fundos. A gente acabou precisando entrar com ação judicial, o rombo se confirmou, né? O prefeito parcelou uma parte do rombo, quitou a outra e acabou sendo aprovado o projeto de lei. Agora, esse projeto de lei tinha muitos problemas legais, né? Esse tipo de uso desse dinheiro não podia ser feito. E a gente falou muito isso lá, repetiu que estava sendo aprovado um projeto de lei que ia ficar sujeito à contestação depois que fosse aprovado. E foi exatamente o que aconteceu. Logo depois que foi aprovado, o Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE, emitiu uma decisão dizendo que suspendesse esses saques, né, que suspendesse essa utilização do dinheiro desses fundos porque ele era ilegal. E agora, atualmente, se está nesse impasse, né? A Prefeitura, a princípio, disse que não iria cumprir a decisão porque considerava ilegal, depois disse que suspenderia e a gente está vendo como vai terminar, né? Se a Prefeitura vai terminar conseguindo fazer o uso desses mais de 200 milhões ou se vai acatar a decisão do TCE e parar de uma vez por todas. A gente já até pediu informações oficiais sobre isso e estamos aguardando. Uma das suas principais pautas no seu mandato parlamentar tem sido a discussão do parto humanizado. Vamos ver um vídeo que nossos alunos produziram e depois a gente discute a respeito. No dia 17 de maio, houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal para debater o projeto do parto humanizado. O projeto que tramita na casa prevê a humanização dos partos nas maternidades públicas da capital. Eu estou aqui hoje como uma mulher mutilada. Eu estou aqui hoje como uma mulher que sofreu 2 cortes no períneo e por 2 anos sofreu para defecar. Eu estou aqui como uma mulher que sofreu 2 cortes no períneo e sofreu 2 anos sem poder ter uma relação sexual. Para quem não sabe, o parto humanizado é o parto normal, sem intervenção cirúrgica, tendo como respeito o protagonismo da mulher. Foram 2 horas e meia de trabalho de parto. Catiana Cristina, de 33 anos, é empregada doméstica e mãe do seu segundo filho, e conta por que optou pelo parto humanizado. A recuperação é bem mais rápida e, assim, graças a Deus, quem tem a oportunidade de ter o parto normal, né, é bem melhor. E se a gente tem a chance de se recuperar, eu acho que até para a criança também é melhor ser o parto normal do que o cesáreo. O bebê nasceu na maternidade Leide Moraes, na zona norte de Natal, que só em abril realizou 237 partos, mais da metade deles foram naturais. O parto humanizado, na verdade, ele é um processo, né? Com a maneira como o parto ele vai ocorrer, sem intercorrências, a mulher sendo protagonista realmente do seu próprio parto. Além do que a gente já oferece, na estrutura nós temos também alguns instrumentos, como o cavalinho, a bola, que ajudam no processo de parto. É a própria água quente no chuveiro, que a mulher pode relaxar, né? A gente sempre tem um cuidado de explicar para as mulheres que elas no acompanhante ele pode fazer uma massagem, dar um acolhimento. Tá, a gente viu aí na matéria
do nosso repórter Felipe Mateus, que teve um depoimento numa audiência que você promoveu lá na Câmara, de uma mãe que se sentiu mutilada. É uma realidade que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento dessa violência obstétrica. O que é essa violência obstétrica? A violência obstétrica são aquelas violações pelas quais a mulher passa, tanto antes de parir, quanto durante o parto, quanto logo após o parto, né? E elas podem ser de diversos tipos. Pode ser violência psicológica, agressão verbal, até a violência física, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que escutam na hora de parir, quando estão gritando de dor, que cala a boca porque na hora de fazer não achou ruim. Tem mulheres que chegam a ser amarradas para parir. Né? Tem mulheres que passam por procedimentos que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que não são para ser feitos, que não são recomendados, que colocam em risco até a saúde da mulher e do bebê, como, por exemplo, a manobra de Christelé, que é aquela que o médico empurra a barriga para baixo. Isso pode até quebrar a costela da mulher, pode machucar o bebê. Tem a episiotomia, que foi o que ela relatou, que é um procedimento que tem sido muito feito, mesmo sem ser necessário, né, que os médicos fazem para evitar uma ruptura, mas que, na verdade, tem sido feito mesmo antes de se haver algum indicativo de que aquela ruptura iria haver. Então, esse corte, né, no períneo deixa muitas consequências depois para a mulher, e isso é no parto normal, inclusive, né? Então, violência obstétrica pode acontecer nos dois casos. Tem a questão da indução das mulheres em relação ao parto cesáreo, né? Tem uma pesquisa que diz que, eu não lembro agora a porcentagem, mas que a maioria das mulheres começa a gravidez desejando um parto normal. E quando chega nela, muitas mudam de ideia em relação ao parto normal e acabam optando pela cesárea. O que aconteceu nesse caminho, né? Então, existem hoje muitos médicos que acabam induzindo, né? A gente tem relatos até nessa audiência, uma mulher que queria o parto normal, mas aí foi marcada a cesárea, porque podia marcar no carnaval e a médica está viajando, né? Então, são várias as situações, na verdade, pelas quais as mulheres se deparam no parto, né? Então, a gente protocolou um projeto de lei, foi no dia 8 de março, Dia da Mulher. Esse projeto de lei não fui eu quem redigiu, né? Foi um projeto redigido junto ao movimento pela humanização do parto aqui de Natal. Desde antes de eu ser vereadora, eu já participava das reuniões junto a esse movimento, fazia essa assessoria ao movimento. E a gente, pesquisando, né, modelos de outras cidades, de outros estados, chegou a um projeto de lei que define o que é a violência obstétrica, né? Então, enumera as várias situações pelas quais a mulher passa que são consideradas violência obstétrica, e também define o que é um parto humanizado, né? Que é aquele parto que respeita a autonomia da mulher, que seja um parto seguro também, e no qual a mulher não passe por constrangimentos, por violências, né? A gente vê hoje muitas mulheres sentirem que o momento do parto não foi bom, que foi algo do qual elas saíram tristes ou se sentindo invadidas, violentadas, mas muitas não sabem que existe mesmo um termo para isso, né, que é a violência obstétrica. Então, a ideia é que com esse projeto de lei a gente possa fazer com que as entidades de saúde de Natal, públicas e privadas, possam ter uma maior atenção a essa questão. Natália, quando fui fazer essa matéria, eu percebi por algumas partes das mães que elas não tinham conhecimento do parto humanizado. Sabiam somente do parto cesáreo e o parto normal. O seu mandato tem algum projeto, não sei, o que vocês visam para levar o conhecimento do real sentido do parto humanizado para essas mães? Tem esse projeto de lei que eu falei, né, que ele já prevê algumas iniciativas nesse sentido. Tem o curso de Direito das Mulheres que nós vamos fazer a partir do semestre que vem, e que a gente vai inserir a questão da violência obstétrica entre uma das questões que afetam o direito das mulheres, e estamos sempre fazendo, né, debate sobre o tema. Por exemplo, além da audiência pública, nós tivemos uma edição da Câmara nos Bairros, agora no mês de maio, que foi uma edição das sessões da Câmara que aconteceram na Zona Norte, e aí cada vereador podia fazer alguma atividade, para além das sessões, alguma atividade para o público, né? E a atividade que o nosso mandato escolheu foi justamente uma roda de conversa sobre parto, né? Com gestantes e participantes que estavam lá na hora. A gente tem que ter essa questão do parto humanizado, sabendo que a violência obstétrica é essencialmente uma violência de gênero, né? Uma violência que atinge principalmente as mulheres. Eu não vou dizer que só atinge as mulheres, porque, por exemplo, quando um pai é proibido de acompanhar sua mulher durante
durante o parto, isso também o atinge, né? Que também é outra coisa muito comum aqui em Natal, que a lei do acompanhante seja descumprida, né? Que a mulher não possa entrar com uma pessoa de sua escolha na hora do parto. Então, sendo uma violência de gênero, uma violência contra a mulher, é uma violência invisibilizada, né? A gente sabe que na nossa sociedade hoje, as violências que atingem as mulheres são muito mais invisibilizadas, né? Então, é por isso que às vezes a gente conversa sobre isso e as pessoas não imaginam que isso tinha um nome, né? Que isso tinha uma denominação e que isso acontece muito, né? É uma coisa que as mulheres sabem que viveram, sabem que não gostaram, que se sentiram mal, mas não imaginam que aquilo que aconteceu com elas acontece todos os dias e com tantas mulheres. Até nessa audiência pública, eu usei um exemplo que, imagine um homem indo ao dentista e gritando de dor, e um dentista dizer a ele, na hora de comer doce, você não achou ruim, gritando com ele. Isso é surreal, isso é inimaginável, ninguém aceitaria isso como uma situação que não fosse digna de ser repudiada. Né? Mas quando é com a violência contra a mulher, aí há essa naturalização, há essa invisibilização, e muitas mulheres acabam passando por esse tipo de violência, porque é um momento muito frágil, é um momento que você está submetida, né, se você está vulnerável, e que hoje a área da saúde tem muito centrado no médico aquele momento do parto. Né? Então, por exemplo, muitas mulheres parem deitadas ou quase deitadas, mas essa é a posição mais confortável para o médico que está fazendo o parto. A posição mais confortável para parir não é essa que chamam de litotômica, né? Porque, na verdade, tem uma coisa descendo, né? Então, a posição mais confortável e mais fácil para o parto não é a deitada. Então, hoje é centrado no médico quando devia ser centrado na mulher, né? Porque o parto é um fenômeno fisiológico, né? Alguma coisa que deve sofrer intervenção quando tem alguma coisa que dá errado, né? Quando tem alguma intercorrência. Mas não é a nossa regra hoje, né? O que a gente vê são intervenções feitas mesmo sem serem necessárias, sem serem consentidas, né? Sem nem as mulheres serem consultadas muitas vezes. Mais uma pergunta? Além dessa parte de conscientização, você acha que a estrutura da saúde municipal já é o ideal para o parto humanizado? Tem algumas instituições, essa que apareceu na reportagem, que a Lei de Moraes é uma das que é mais referenciada em relação aos equipamentos do parto humanizado. Né? Lá tem banheira, lá tem a bola, tem vários equipamentos que favorecem. Mas é importante a gente lembrar que o parto humanizado precisa de mudanças que não dependem de equipamentos. Né? Claro que o ideal é que tenha os equipamentos, mas há coisas que já podem mudar sem que haja a mudança da estrutura, né? Que é esse respeito que eu falei, à vontade da mulher, à autonomia da mulher, a mulher estar informada dos procedimentos que vão ser feitos, e se for um procedimento que ela possa escolher, que seja dada a ela essa chance. Agressões verbais, por exemplo, que não deveriam ocorrer, né? São coisas que não dependem de equipamento, de estruturação física, né? Dependem de uma mudança de mentalidade mesmo em relação a como as mulheres são tratadas na hora do parto. Em relação eu sei, obviamente que o seu interesse como parlamentar é em relação à rede municipal, pública, mas em relação à rede privada, existem números assim que comprovam que há maioria para a intervenção da cesárea, né? Isso. Vocês têm esses dados quantitativos? Isso. O projeto de lei, inclusive, é para abranger as instituições públicas e privadas. E privadas também. E realmente são dados chocantes, né? Enquanto no Brasil, como um todo, mais da metade, 50 e poucos % dos partos são cesáreas hoje. Mas quando você vai para instituições privadas, são quase 90%. Né? Quase 90% dos partos são cesáreas, porque na instituição privada, né, eu conheço várias mulheres que queriam um parto normal, mas que pelo plano de saúde não conseguiam, tinham que pagar um valor muito alto por fora para poder ter direito, e que isso é também uma das coisas que acaba fazendo as mulheres desistirem, né, de ter o parto normal. Então, nas instituições privadas é um problema ainda mais grave, essa questão da cesárea sem recomendação. Né? Então, por isso que esse projeto de lei abrange os dois tipos de instituição, pública e privada. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta? Vereadora, você acha que existe alguma relação estranha com o chefe do Executivo e o Judiciário? Por quê? Nada acontece com Carlos Eduardo. Ele viaja, deixa a cidade sem ninguém governar por 10 dias, passa por cima da Câmara Municipal, saca o dinheiro da Previdência. Tudo bem que o projeto foi aceito, mas o TCE determinou que não podia fazer isso. E nada acontece com ele. Qual a sua opinião em relação a isso?
Eu não posso afirmar que tipo de relação estranha há entre o prefeito e o judiciário, mas a gente sabe que já houve um vídeo divulgado, né, em que o prefeito se garantia que ia conseguir uma decisão. Da mesma forma, na primeira nota da prefeitura sobre a decisão do TCE, quando a prefeitura disse primeiramente que não ia cumprir a decisão do TCE, diziam que tinham certeza que essa decisão ia ser revertida. Então, a gente vê muitas vezes essa conduta, né, de uma garantia, como ninguém pode garantir que vai obter uma determinada decisão judicial, que vai obter um determinado resultado no judiciário. Então, essa é uma conduta estranha, né, uma conduta que, inclusive, eu critiquei lá na Câmara, de como o prefeito age como se tivesse plena certeza do que ia acontecer. Mas até falando do judiciário um pouco em geral, como eu fui advogada dos movimentos sociais, eu tenho muito nítido para mim que o judiciário não é neutro, né? Não existe neutralidade. Acho que vocês da área da comunicação devem discutir muito isso, né? Se um jornalista pode ser neutro, um comunicador pode ser neutro. Lá no direito a gente discute também se um juiz pode ser neutro. E eu tenho convicção de que não, né? Ninguém pode ignorar sua formação, sua classe, seu gênero, sua raça, sua posição social na hora da sua atuação profissional. E isso eu vi muito como advogada, por exemplo, especialmente do MST, né, o Movimento do Sem Terra. É um absurdo tanto de ilegalidades que são cometidas nas ações de reintegração de posse, por exemplo, que é para despejar contra o MST. Vocês iam ficar chocados, vocês iam ficar abismados de como o judiciário faz decisões que são ilegais, que desrespeitam a lei, que desrespeitam a Constituição, e às vezes até não percebem que tem uma coisa errada, né? Eu participei de um despejo que queimaram as barracas das pessoas com as coisas dentro, e isso constou no auto de reintegração de posse, né? Então, quem conduziu aquilo ali sequer achou que estava violando a lei, porque constou no auto de reintegração. Então, o judiciário, né, tem especialmente classe, né? A gente sabe que os cursos de direito ainda são elitistas, quem consegue passar no concurso do juiz é uma coisa tão elitista que vira notícia quando alguém de uma classe social mais baixa, né, alguém de origem popular consegue, né? Então, tudo isso, essa composição do judiciário se reflete no seu posicionamento nas decisões, né? Muita gente acha que o judiciário não é político, mas é político, claro que é político. Por exemplo, o STF, aí, mais do que tudo, né, por ser a Suprema Corte, aí é um órgão que é um tribunal político. Um outro exemplo, na época da revisão da lei da anistia, né, foi ser julgada se a lei da anistia foi ou não constitucional, se podia ou não ter anistiado torturadores. E o resultado, né, que foi dizendo que era válida, sim, a lei da anistia tinha sido recepcionada pela Constituição, mas o resultado foi quase empate. Então, você vai dizer que é jurídica a questão? Quer dizer que metade dos ministros do STF não sabem direito e votaram errado? Não. É que o direito, infelizmente, é construído assim, né? Ele possibilita que diferentes posicionamentos políticos tenham justificativa jurídica. E aí, no fim das contas, acaba prevalecendo, né, qual é o posicionamento político, né, daquelas pessoas que vão defender. Natália, infelizmente nosso tempo está acabado. Queria agradecer demais sua presença, seus esclarecimentos e deixar suas últimas considerações rapidamente. Certo, eu que agradeço o convite, parabéns para vocês que estão fazendo esse programa, muito obrigada pela acolhida. Espero que vocês se tornem comunicadoras e comunicadores que façam comunicação popular, que lutem pela democratização da comunicação, pelo respeito a que deve haver comunicação pública, deve haver comunicação estatal, comunicação privada, e não praticamente só comunicação privada, como a gente tem hoje no Brasil. E eu agradeço o espaço, estou à disposição para quando vocês quiserem que eu volte. Muito bem, essa foi Natália Bonavides, vereadora de Natal pelo PT. E assim vamos encerrando mais um programa Checkmate. Voltamos na próxima semana com mais entrevistas.